Vamos falar de dica? Por que é dica, né? A gente não gosta muito de falar dica, porque a gente não tá aqui para dar dica, a gente tá aqui para dar orientação, passo a passo. Só que nessa aula aqui, especificamente, a gente vai falar sobre dicas para evitar bloqueio de WhatsApp. E é dica porque eu não tenho como garantir que você não vai ter bloqueio de WhatsApp. Mas ao longo desses 6 anos de mercado, de experiência, aprendendo com o WhatsApp, fazendo o lançamento, eu fui identificando algumas coisas, o que dá certo, o que dá errado, e fui definindo o meu manual de boas práticas para poder lidar com o WhatsApp. O que é que funciona, o que é que dá bloqueio, o que é que até agora tem sido seguro de fazer. Então eu consegui resumir aqui algumas dicas para que a gente consiga evitar esse tipo de bloqueio do WhatsApp. Primeira coisa é o que a gente estava fazendo até aqui, né? Então ter muitos administradores, evitar que tenha poucos, porque eu já vi lançamento que tem um administrador. Às vezes coloca lá um tanto de gente do time, mas as pessoas não são administradoras dos grupos. Então, quanto mais administrador, menos chance você tem de perder seus grupos. Então, toda essa estrutura, colocar em prática o que a gente aprendeu até aqui é importante para que você não tenha bloqueio de chip. Por isso que tem toda essa organização, toda essa contingência para que a gente não tenha bloqueio de chip. Segunda coisa, mandar mensagem devagar, ainda que a gente esteja respeitando essa organização. Um chip manda a cada 30 grupos, um chip manda a cada 5 grupos. É importante que você faça esse envio devagar, especialmente se estiver fazendo de forma manual. Então, mandei para 5 grupos, espero uns minutos, mando para mais 5 grupos. Depois espero mais uns minutos, uns 5 minutos, 10 minutos. Espero até completar ali os 30 grupos que você vai fazer o envio. Outra dica que, se possível, eu sei que nem sempre é possível a gente conseguir colocar essa dica em prática, mas é legal que você consiga alternar o envio dessas mensagens entre os administradores. Então, se eu vou mandar uma mensagem de manhã e uma de tarde, se você puder mandar por um chip de tarde, mandar por outro chip, é interessante também que você vai fazendo essa alternância entre envio de chips. Essa aqui eu não vou nem considerar uma dica separada, mas é só lembrar que a gente precisa, que o ideal é que cada chip manda para até 30 grupos, tá? Só para reforçar isso aí. Pelo menos se for pensar no envio de uma vez só. Se você vai precisar, por exemplo, uma mensagem de boas-vindas, que a gente vai mandar, sei lá, em 300 grupos, que seja. Mas a gente vai mandando poucas por dia, aos poucos. Às vezes o chip até sai do grupo para mandar para os próximos. Aí beleza, o raciocínio é um pouco diferente. Mas eu vou precisar mandar mensagem no mesmo dia para vários grupos. O ideal é que o limite seja 30. Outra dica, manter os chips aquecidos. A gente precisa tem que ser chip. Lembra que o WhatsApp, ele entende que são pessoas que estão conversando. Quando a gente começa a ter comportamento de robô, o que é um comportamento de robô? Eu tô em vários grupos, eu não mando mensagem nenhuma, eu tô ali simplesmente paradão, e aí de tempos em tempos eu mando mensagem para 30 grupos, mensagens iguais. Eu tô tendo comportamento de robô. Então eu tenho que ter o máximo de comportamento humano e tem que estar mantendo esses chips aquecidos. Eu tenho que estar conversando, eu tenho que estar em mais grupos diferentes, com nomes diferentes, responder inbox. É importante responder inbox, é importante responder as pessoas, é importante manter esse chip aquecido. Então, uma dica é conversar entre as pessoas do time. Então, você tem lá 15 chips, coloca esses chips ativos nos celulares das pessoas, no business, e as pessoas conversam através desses chips. Inclusive, uma dica que eu vou até destacar ela aqui, né, que a gente já falou agora, mas eu vou destacar isso como uma coisa importante. Ter comportamento humano. Ter comportamento humano é importante para que o WhatsApp não entenda que você é um robô, porque se ele achar que você é um robô, ele vai te bloquear. Então, a gente tem que ter um comportamento humano. Isso implica em vou responder inbox, tá? Vou responder uma pessoa. E aí, eu já respondi essa mesma dúvida, sei lá, 80 vezes. Eu vou mandar a mesma mensagem? Eu vou encaminhar a mesma mensagem? Não. Você vai escrever de uma forma diferente, mesmo que seja a mesma informação, porque você está tendo ali um comportamento humano. É muito raro que uma mesma pessoa tenha que mande, né, uma mensagem igual para 180 pessoas. Então, é importante que a gente faça essas alterações. Outra forma de evitar bloqueio, não encaminhar mensagem, copia e cola, inclusive porque é feio aquele encaminhado, né? Ele é pouco profissional. Então, toda vez que você for mandar mensagem num grupo, for mandar mensagem no privado, que for mandar uma mensagem do seu chip, você vai copiar e você vai colar. De preferência, reescrever, mas a gente entende que nem sempre rola, né? De reescrever tudo, especialmente quando é mensagem que vem do time de copy, pra gente poder mandar nos grupos de WhatsApp. Nesse caso, é importante que você mande exatamente como o time de copy mandou, porque o time de copy tá aí para isso, para escrever copy. Então, você vai copiar
e colar para depois encaminhar, para depois enviar, encaminhar não. E uma coisa que pode dar bloqueio de chip, que inclusive foi uma formação que a gente teve da própria Hotmart, que eles tiveram problema com isso, tiveram que administrar e passaram pra gente essa informação, é que o ideal é não trocar CPF pelo WhatsApp, não pedir CPF do nosso público, né, dos nossos leads pelo WhatsApp, que isso pode dar bloqueio. Por que a gente sempre pede, né? Porque eu tô fazendo uma venda de curso online, então para identificar uma compra, às vezes eu preciso do CPF, que é uma chave para poder identificar aquela compra. Só que isso de trocar, de pedir número de CPF, pode dar bloqueio de chip, pode dar bloqueio de conta de WhatsApp. Então o ideal é pedir outras informações para que a gente filtre essas compras. Você pode filtrar pelo nome, pelo e-mail, pelos 4 últimos dígitos do cartão. Você não consegue pedir telefone, que a gente não consegue filtrar por telefone a compra, né? Pelo menos até esse momento que eu estou gravando esse vídeo, você não consegue filtrar por telefone. Mas tem outras formas de você fazer esse filtro de compra, pelo menos eu tô falando isso da Hotmart, tá? Filtrar a compra na Hotmart. Mas você consegue fazer outras formas de filtro sem ser o seu CPF, sem ser o CPF do seu comprador. Por nome, e-mail e 4 últimos dígitos do cartão. Você consegue fazer esse filtro e não precisa trocar CPF no inbox, que pode te gerar um bloqueio. E uma dica que é relativamente óbvia, mas é importante de falar, é que quanto mais quente o chip, melhor. Então, tem gente que eu vejo que às vezes não tem uma estrutura super robusta de grupos de WhatsApp, de administradores, mas usa seus chips pessoais para poder administrar os grupos e não tem bloqueio. Por que isso acontece? É porque geralmente os chips pessoais são chips muito quentes, há muitos anos, né? E que eles são chips pós-pagos, eles têm uma conta. Chips pós-pagos podem ser bloqueados? Podem ser bloqueados, mas eles têm menos chances de serem bloqueados, que em geral são chips mais aquecidos e tudo mais. Se você conseguir ter chips com contas pós-pagas, é melhor. Se você quiser usar o seu chip pessoal, você vai ter outro tipo de problema. Você vai ter menos chance de ter bloqueio. Você vai ter provavelmente um problema das pessoas ficarem te ligando, te chamando. Em alguns grupos, em alguns lançamentos eu entrei com o meu chip pessoal e até hoje eu recebo ligação das pessoas que estavam no grupo. Então isso traz um outro problema. Mas se você puder usar chips de contas pós-pagas, chips mais aquecidos, é melhor para você evitar bloqueio. E agora, o que eu queria dizer é que essa lista de dicas, ela é um organismo vivo. Então, se tiver alguma outra dica para contar pra gente, que às vezes você descobriu que pode ter dado bloqueio, ou alguma forma, alguma alternativa de lidar com o WhatsApp que você tenha aprendido para não dar bloqueio, conta aqui embaixo da aula, conta pra gente alguma outra dica que você tenha para também evitar bloqueio no WhatsApp.